Olá, tudo bem? Essa é uma série especial que nós estamos iniciando aqui para vocês, para todos nós, onde nós faremos a leitura do Manual da Igreja, versão 2022. Eu sou o pastor Paulo Rafael. Vamos conosco então para essa leitura? Bom, nós vamos iniciar então com o capítulo 1. O capítulo 1 tem por título Por que um Manual da Igreja? Por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um manual? Deus é um Deus de ordem, como é evidenciado em suas obras de criação e redenção. Consequentemente, ordem faz parte da essência de sua igreja. A ordem é alcançada por meio dos princípios e regulamentos que orientam a igreja em seus procedimentos internos e no cumprimento de sua missão no mundo. A fim de ser uma organização eclesiástica bem-sucedida no serviço do Senhor à humanidade, ela precisa de ordem, governo e disciplina. As Escrituras afirmam: tudo seja feito com decência e ordem. Ellen White ressaltou tais necessidades em 1875, abre aspas. A Igreja de Cristo está em perigo constante. Satanás está procurando destruir o povo de Deus e a mente de um só homem. Seu discernimento não é suficiente para se confiar. Aliás, Satanás está procurando destruir o povo de Deus e a mente de um só homem. Seu discernimento não é suficiente para se confiar. Cristo gostaria que seus seguidores fossem unidos na qualidade de igreja, observando ordem, tendo regras e disciplina, e todos sujeitos uns aos outros, considerando os outros superiores a si mesmos. No entanto, os líderes não produziram com rapidez um livro de regulamentos para orientar o governo da igreja, embora a Associação Geral se reunisse em assembleias anuais nos primórdios da igreja e os delegados votassem matérias concernentes à ordem e à vida da igreja. Finalmente, em 1882, a Associação Geral votou em Assembleia Mundial preparar instruções aos oficiais da igreja, as quais deviam ser publicadas na Review and Herald ou em formato de folheto. Essa iniciativa demonstrou a crescente conscientização de que a ordem na igreja era um imperativo para o funcionamento efetivo de uma organização e que a uniformidade de procedimentos requeriria que um guia de normas fosse disponibilizado em forma impressa. Quando, porém, foi apresentada diante da Assembleia da Associação Geral de 1883 a proposta de reunir os artigos em forma permanente em um manual da Igreja, os delegados rejeitaram a ideia. Temiam que um manual tornasse formal a Igreja e tolhesse a liberdade dos pastores de lidar individualmente com os assuntos de ordem eclesiástica, como desejavam. No entanto, esse temor, que sem dúvida refletia a oposição a qualquer forma de organização eclesiástica que existira 20 anos antes, evidentemente logo se diluiu. As assembleias anuais da Associação Geral continuaram a deliberar sobre assuntos de ordem na igreja. Embora a igreja oficialmente relutasse em adotar um manual, líderes de tempos em tempos se reuniram em forma de livro ou livreto as regras geralmente aceitas para a vida da igreja. Talvez a mais significativa dessas iniciativas tenha sido o livro de 184 páginas publicado em 1907 pelo pioneiro J. N. Longborough, intitulado A Igreja, Sua Organização, Ordem e Disciplina, que tratava de muitos dos tópicos agora cobertos por este manual da igreja. À medida que a igreja crescia rapidamente ao redor do mundo, ela reconheceu de maneira gradativa, no início do século XX, a necessidade de um manual para ser usado mundialmente pelos pastores e membros voluntários. Em 1931, a Comissão Diretiva da Associação Geral votou publicar um manual da Igreja, J. L. McLaren,
McLean, que mais tarde se tornaria presidente da Associação Geral, preparou o manuscrito que foi publicado em 1932. McLean. A declaração de abertura do prefácio daquela primeira edição ressaltava que tinha se tornado cada vez mais evidente a necessidade de um manual sobre o governo da Igreja para estabelecer e preservar nossas práticas e regulamentos denominacionais. Note a palavra preservar. Não se tratou de uma tentativa de criar e impor subitamente à Igreja um padrão completo de regras de procedimentos. Ao contrário, foi um esforço primeiramente para preservar todas as boas ações adotadas ao longo dos anos e então acrescentar os regulamentos requeridos pelo aumento e complexidade crescentes da Igreja. Autoridade e função do Manual da Igreja. O Manual da Igreja existe em seu formato atual desde 1932. Ele descreve a operacionalidade e as funções de igrejas locais e seu relacionamento com a estrutura denominacional na qual estão arrolados seus membros. O Manual da Igreja expressa também a compreensão da Igreja a respeito da vida cristã, do governo eclesiástico e da disciplina baseada em princípios bíblicos e na autoridade das assembleias da Associação Geral devidamente reunidas. Deus ordenou que os representantes de sua igreja de todas as partes da terra, quando reunidos numa Assembleia Geral, devam ter autoridade. O Manual da Igreja está dividido em 2 tipos de material. O conteúdo de cada capítulo é de aplicação mundial, sendo aplicável a cada organização denominacional, congregação e membro. Reconhecendo a necessidade de alterações em algumas seções, material explicativo adicional, apresentado como guia e exemplos, aparece em forma de notas no fim do manual. As notas possuem subtítulos correspondentes aos subtítulos dos capítulos e números de páginas do texto principal. As normas e práticas da Igreja se baseiam nos princípios das Escrituras Sagradas. Esses princípios, ressaltados pelo Espírito e Profecia, estão expostos neste Manual da Igreja. Devem ser adotados em todas as matérias relativas à administração e ao funcionamento das igrejas locais. O Manual da Igreja também define a relação existente entre a congregação local e a associação ou outras entidades da organização denominacional da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não deve ser feita nenhuma tentativa para estabelecer padrões de discipulado ou para criar ou tentar impor regras ou regulamentos para o funcionamento da igreja local que sejam contrários às decisões adotadas pela Assembleia da Associação Geral, as quais estão demonstradas neste Manual da Igreja. Fazendo mudanças. A Associação Geral, ao longo dos anos, votou importantes mudanças concernentes ao Manual da Igreja, percebendo a importância de conduzir com decência e ordem a obra mundial da Igreja. A Assembleia da Associação Geral de 1946 adotou que todas as alterações ou revisões de conteúdos a serem feitas no Manual da Igreja devem ser autorizadas pela Assembleia da Associação Geral. Em 1948, reconhecendo que as condições locais algumas vezes demandam atenção especial, a Comissão Diretiva da Associação Geral votou que cada divisão, inclusive a divisão norte-americana, prepare um suplemento ao novo Manual da Igreja, de forma alguma modificando-o, mas contendo matérias adicionais aplicáveis às condições e circunstâncias prevalecentes na respectiva divisão. Os originais para esses suplementos são submetidos à Comissão Diretiva da Associação Geral para aprovação antes de ser impressos. A Assembleia da Associação Geral de 2000 autorizou a reclassificação de algum material existente no Manual da Igreja, nas seções de notas, como orientações e exemplos em que de matéria normativa e exemplos em vez de matéria normativa e aprovou o processo para fazer as alterações.
As mudanças no Manual da Igreja, com exceção das notas e das alterações editoriais, podem ser feitas unicamente com o voto da Assembleia da Associação Geral, durante a qual delegados da Igreja Mundial participam com voz e voto. Se uma igreja local, associação, união-associação ou união-missão deseja propor uma revisão no Manual da Igreja, deverá submeter a proposta à instância institucional superior para conselho e estudo. Se aquela instância aprovar, submeterá a revisão sugerida ao nível hierárquico seguinte para avaliação adicional. Se os diversos níveis aprovarem a proposta, esta será levada diante da comissão do Manual da Igreja da Associação Geral, a qual avalia todas as recomendações. Se essa comissão aprovar a revisão, preparará para ser apresentada no Concílio Anual ou na Assembleia da Associação Geral. A revisão de uma nota segue o mesmo procedimento. A Comissão Diretiva da Associação Geral pode aprovar alterações nas notas em qualquer concílio anual. A Comissão do Manual da Igreja encaminha as propostas de mudanças editoriais não substanciais ao conteúdo principal do Manual da Igreja, a Comissão Diretiva do Concílio Anual da Associação Geral, a qual pode dar a aprovação final. Entretanto, na eventualidade de o Concílio Anual determinar que 1/3 dos votos de uma modificação editorial altere substancialmente o conteúdo do texto, a mudança proposta deve ir para a Assembleia da Associação Geral. No Concílio Anual, no fim de um quinquênio, a Comissão Diretiva da Associação Geral revisa todas as modificações nas notas e coordena essas mudanças com todas as propostas de emendas ao conteúdo principal do Manual da Igreja. Uma nova edição do Manual da Igreja é publicada após cada Assembleia da Associação Geral. Deve-se também usar a edição mais recente. Esta edição incorpora as emendas feitas na Assembleia da Associação Geral de 2022. Onde obter orientação? Oficiais e líderes de igreja, pastores e membros devem consultar sua associação para orientação relativa ao funcionamento de sua congregação ou sobre questões levantadas no Manual da Igreja. Se eles não chegam a um entendimento mútuo, devem consultar-se com sua união para esclarecimento. Termos usados no Manual da Igreja. Igreja. Para fins de economia editorial e de impressão, a palavra igreja com I maiúsculo é usada nestas páginas em lugar da expressão completa Igreja Adventista do Sétimo Dia, e se refere à igreja como organização e não a uma igreja ou congregação local, com exceção de quando estiver indicado dentro da citação. Referências a uma igreja local também se aplicam de forma geral a um grupo organizado. Associação, missão, seção, delegação, campo, união de igrejas. Para fins de economia editorial e de impressão, o termo associação nestas páginas significa associação, missão, campo, seção, delegação ou união de igrejas, conforme o contexto indicar. Geralmente, cada congregação é membro da Irmandade de Igrejas conhecida como uma associação, mas até que essa organização local alcance o status de associação de acordo com o livro de regulamentos da Associação Geral, ela pode ser identificada como uma missão, seção, delegação ou campo. Em algumas divisões do mundo, uma união de igrejas em um país em particular funciona como associação em relação à igreja local e como uma união em relação a outras organizações denominacionais. Pastor e ministro. Na maioria das regiões do mundo, a igreja usa o termo pastor para identificar um membro do clero. Esse termo é usado nestas páginas dessa forma, em lugar de ministro, a despeito das responsabilidades delineadas pela Associação Geral. O uso do termo aqui não tem a intenção de obrigar o mesmo uso onde o costume é usar ministro. Os pastores referidos neste manual são os designados pela associação para supervisionar os interesses da igreja local
ou de um distrito. Citações da Bíblia, extraídas da versão Nova Almeida atualizada, a menos que seja indicada uma versão diferente. Terminamos aqui a leitura do primeiro capítulo. Na sequência, nós iremos ler o capítulo número 2, que tem por título A Igreja do Deus Vivo. Um abraço a todos vocês.